Você já teve a sensação de que tá sempre devendo em algum lugar? Como assim, Van? Vou te explicar, calma. Sabe quando você tá trabalhando e sente culpa por não estar presente na vida dos seus filhos? Ou às vezes é o contrário. Quando você tá com seus filhos naquela rotina de brincadeira, de repente a sua mente continua a executar tarefas do trabalho. E no meio disso tudo, você tenta dar conta da sua carreira, da sua maternidade, da sua casa, das suas emoções e da pressão de continuar funcionando. Mas talvez exista uma pergunta aqui que poucas mulheres se permitem fazer. Será que realmente o problema disso tudo é a falta de equilíbrio ou uma expectativa quase que impossível de conseguir sustentar tudo isso ao mesmo tempo? Hoje eu quero conversar com você sobre maternidade, carreira e o impacto emocional e silencioso que muitas mulheres vivem diariamente, mas que quase conseguem verbalizar e muito menos ter um espaço seguro para falar e para dividir e compartilhar sobre isso. É uma sobrecarga quase que invisível da maternidade profissional. Quando a gente fala de maternidade e trabalho, normalmente a gente pensa só em excesso de tarefas e demandas da nossa rotina. Mas existe uma sobrecarga muito mais profunda, a sobrecarga mental. Porque o que acontece é que muitas mulheres não estão apenas só fazendo mil coisas, mil tarefas. Elas estão pensando em muitas coisas o tempo inteiro. Pensando no horário, na rotina, nas demandas emocionais, no planejamento, nos imprevistos, nas responsabilidades profissionais. Ufa, e isso cansa, minhas amigas, e cansa muito. Mesmo quando aparentemente estão descansando e relaxando, muitas vezes a mente daquela mulher não para de trabalhar, não para de funcionar. E esse tipo de situação causa um desgaste difícil de explicar, porque ela é invisível. Muitas mães continuam funcionando e trabalhando normalmente, mas por fora, enquanto internamente estão emocionalmente sobrecarregadas, desgastadas e muitas vezes emocionalmente abaladas. O problema é que esse cansaço vai se normalizando e a gente vai empurrando isso com a barriga. É como se viver mentalmente ocupado o tempo inteiro fosse parte natural da vida, quando a gente já sabe que não é. O problema é que existe uma emoção muito presente nesse momento: a culpa silenciosa. A culpa, ela causa um dano emocional em muitas mulheres que são profissionais muito competentes. Ela aparece dos dois lados. Culpa por trabalhar demais, culpa por desacelerar. Culpa por precisar de um tempo sozinha, culpa também por sentir cansaço. É como se muitas mulheres vivessem o tempo todo com pensar constantemente a sensação de que a gente está fazendo nunca é o suficiente. Isso acontece porque existe uma expectativa insustentável de ser uma mãe totalmente presente, emocionalmente disponível, produtiva no trabalho, organizada, equilibrada, mas tudo isso ao mesmo tempo. Só, minhas amigas, que ninguém consegue sustentar esse padrão sem desgaste emocional. E talvez uma das coisas mais importantes do vídeo de hoje é você entender que sentir conflito entre maternidade e carreira não significa incapacidade. Significa apenas que você está tentando sustentar demandas e tarefas emocionalmente altas demais, alinhada a uma expectativa da nossa sociedade. Mas qual que é o impacto disso na nossa identidade e na nossa carreira? Depois da maternidade, muitas mulheres começam a sentir que perderam um espaço dentro da sua própria vida. E isso vai além da rotina. Mexe com o nosso nível de identidade. Quem eu sou nesse momento? E por que antes existia mais tempo, mais disponibilidade, mais energia direcionada para você mesma e para sua carreira e para os seus objetivos? Depois, tudo mudou. E aqui existe um ponto muito importante. Muitas mulheres não perdem a competência depois da maternidade. Pelo contrário, elas adquirem novas habilidades.
O que elas têm agora é disponibilidade limitada. Mas o mercado não valoriza muito bem essa lógica. Ele valoriza performance constante. E muitas mães começam a sentir que precisam se provar o tempo inteiro, que continuam comprometidas, produtivas e capazes, apesar dessa curva de aprendizado. E isso gera um desgaste enorme para essa mãe profissional. Porque enquanto ela tenta sustentar todas as demandas externas, muitas acabam se desconectando de si mesmas e adoecendo nesse processo. Talvez a maioria e uma das maiores armadilhas seja acreditar que o equilíbrio significa fazer tudo perfeitamente. Mas não é isso. Equilíbrio real não é perfeição. Equilíbrio é sustentabilidade emocional. É entender que existem fases da vida em que as prioridades vão mudar. Se você vai conseguir estar 100% em tudo ao mesmo tempo, não vai ser bem assim. E tá tudo bem. Precisa estar tudo bem. Mas também significa construir limites saudáveis. Também significa pedir ajuda e diminuir as cobranças que muitas vezes são irreais. Parar de medir o seu próprio valor pela capacidade de se sacrificar o tempo inteiro. Porque muitas mulheres foram ensinadas a acreditar que ser forte significa aguentar tudo, a todo momento e o tempo todo. Mas a força emocional não é isso. Às vezes a força é justamente perceber que você não precisa se abandonar para cuidar daquilo que você mais ama na sua vida. E por fim, a maternidade não deveria exigir de você o desaparecimento da mulher como um indivíduo, como um ser humano. E a carreira também não deveria depender da sua exaustão permanente para existir. Talvez o verdadeiro equilíbrio não seja conseguir fazer tudo perfeitamente, mas sim construir uma vida que você consiga continuar existindo dentro dela, sem se sentir culpada constantemente, sem precisar validar a sua competência e o seu valor o tempo todo, sem necessidade de provar que o seu valor está através do esgotamento. Porque você não precisa escolher entre o ser profissional e o ser humana. Pensa nisso. E se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual é a parte da maternidade e da carreira que você sente que é mais difícil de equilibrar hoje. Se você gosta desse tipo de conversa mais profunda sobre carreira, sobre saúde emocional, sobre desenvolvimento profissional, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like, é muito importante para que essa plataforma entenda que esse é um conteúdo bacana e relevante e possa indicar para mais pessoas. A gente precisa falar mais sobre isso de forma real, sem romantizar e sem se sentir culpada por um tema que é tão importante para nós mulheres. Eu quero muito que aqui seja um espaço adequado para que a gente possa ter essa troca e esse compartilhamento de experiências. Eu vou pedir para você deixar o seu like, comentar e mandar esse vídeo para uma mulher, para uma amiga maravilhosa que você sente que precisa ouvir isso hoje. Ah, e também quero dizer para você que se você gostou desse assunto, na minha coluna do Vagas pelo Mundo eu coloquei um artigo para complementar o vídeo de hoje. O artigo tá muito bacana. Corre lá também, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa ir lá na minha coluna do Vagas pelo Mundo e ler o artigo que vai complementar o assunto de hoje. Eu vou ficando por aqui, te agradeço muito, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!